Bom dia! Hoje é dia 28 de fevereiro e vamos para o nosso devocional do dia. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra em Salmo 62, versículo 5 e 1 Reis 17, versículo 16. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém e amém. Vamos lá com o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução do livro de Salmos, que a gente leu ontem. Então vamos relê-la hoje. O livro dos Salmos, circunstância da escrita. Como livro, é uma coleção de muitos salmos diferentes, escrito ao longo de um grande período de tempo. Não apenas um autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum nos títulos é Salmo de Davi, que pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas experiências como pastor, soldado e rei, o tornam um provável candidato à composição desses salmos. Outros títulos incluem a designação de Salomão, Asaf, os filhos de Corá, Etã, Emã, filho de Corá, e Moisés. Todos esses salmos consistem em muitos hinos e orações diferentes escritos por indivíduos, mas usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que constam no título como os autores, a data da composição varia de Moisés, século XV a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C. Alguns dos títulos contêm informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita. As informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais onde seus conteúdos estão inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois de os eventos terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, esses salmos também incluem passagens de ação de graças, mostrando que foram escritos depois de Deus ter respondido às suas orações. Contribuição para a Bíblia. Relação entre os salmos, a relação entre as ações de Deus na vida do seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sempre fazia nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas situações da vida. A luta para entender como os atributos de Deus, particularmente sua soberania e bondade, se relacionam às experiências da vida, é um tema importante na coleção. Estrutura. O livro dos Salmos é, do começo ao fim, um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que se correlacionam e completam o pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo, onde o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre 2 segmentos e no paralelismo sintético, o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes: hinos e cânticos de ação de graças, salmos de lamento, salmos reais, salmos de entronização, salmos penitenciais e salmos de sabedoria ou didáticos. Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto por si, mas para o bem das futuras gerações. Tanto que lemos os salmos dele, podemos nos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que me encontro em um beco sem saída, ali vejo Davi. Acho que nunca desci a uma situação tão humilhante que não tenha visto em uma situação ainda pior, assim como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música, acompanhado de seu instrumento de corda, enquanto eu cantava a minha canção. E essa é a introdução do livro de Salmos. Agora vamos ler nosso devocional da manhã. Dele vem a minha esperança. Salmo 62, versículo 5. É privilégio do cristão usar essa linguagem. Se ele está procurando algo no mundo, é uma esperança pobre realmente. Mas se olha para Deus para suprir o que quer, seja bênçãos temporais ou espirituais, sua esperança não será vã. Ele pode dirigir constantemente ao banco da fé e obter seu suprimento necessário nas ricas graças de Deus. Isto é, prefiro ter Deus como meu banqueiro do que todos os Rothschilds.
família que fundou uma dinastia bancária na Europa. Meu senhor nunca falha em honrar suas promessas. E quando as trazemos ao seu trono, eles as devolve sem respostas. Portanto, esperarei apenas à sua porta, pois ele sempre a abre com as mãos de graça magnânima. A esta hora vou tentar novamente. Contudo, temos esperança para além dessa vida. Logo morreremos, e então dele vem a minha esperança. Não esperemos que, quando estivermos sobre o leito de enfermidade, ele envie anjos para nos levar a seu seio? Cremos que, quando o pulso falhar e o coração afar pesadamente, algum mensageiro angelical chegará com um olhar amoroso ao nosso lado e sussurrará: Espírito, irmão, venha. Ao nos aproximarmos do portão celestial, esperamos ouvir um convite de acolher. Venha, bendito de meu Pai, herde o reino preparado para você desde a fundação do mundo. Esperamos harpas de ouro e coroas de glória. Esperamos logo estar entre as multidão dos seres brilhantes perante o trono. Estamos ansiosos e desejando a hora que seremos como nosso glorioso Senhor, pois haveremos de vê-lo como ele é. Então, se forem as suas esperanças, ó minha alma, viva por Deus, viva com o desejo e a resolução de glorificá-lo, de que vem de todo suprimento e que cuja graça da sua redenção e chamado você tem toda esperança da glória vindoura. E esse é o nosso devocional da manhã. Então, que nossa esperança esteja em Deus e não no mundo. Agora vamos ler o livro de 1 Reis. A introdução de 1 Reis. Vamos lá. O primeiro livro de Reis. Circunstância da escrita. Os eruditos não conseguem identificar os autores de qualquer parte de 1 Reis. Palpites tradicionais, os que apontam o nome como Samuel e Jeremias, precisam de evidências, embora um proeminente adorador do Senhor como Jeremias teria sido influente nos círculos que produziram esses livros, como os livros de 1 e 2 Reis incorporam claramente muitos outros documentos de autoria completa, incluindo todos os escritos que contribuem para os registros deram a origem a esse trabalho. Em algum momento, o Espírito Santo trabalhou nos autores humanos para autenticar os livros inspirados e inerrantes de 1 e 2 Reis. O estágio final da compilação, aconteceu cerca depois da liberação de Jeoaquim na prisão da Babilônia, por volta de 562 a.C. Essa edição pode ser adicionado apenas um pós-escrito a um trabalho concluído anos antes, ou pode ter envolvido acréscimo significativo. A história acreditada em 1 e 2 Reis cobre aproximadamente 410 anos. O livro de 1 Reis começa por volta de 970, com a morte do rei Davi, e 2 Reis termina por volta de 560 a.C., com a libertação do rei Jeoaquim da prisão. Durante esse período, a nação de Israel se dividiu em dois reinos, em 930 a.C., e ambos foram para o exílio, Israel em 722 e Judá 587 a.C. Contribuição para a Bíblia. Para os escritores da Bíblia, a história não pode ter sido existido sem um propósito de Deus. Isso faz com que toda ela se torne teológica. Os livros de 1 e 2 Reis interpretam a história hebraica à luz da teologia do pacto do Antigo Testamento. O exílio babilônico criou a necessidade desse trabalho de apologética histórica. Os exilados precisavam explicar o fracasso do programa religioso estabelecido pelo soberano Senhor. Nas histórias deuterocanônicas, Josué, Juízes e 1 Samuel, 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis, essa falha foi explicada constantemente como sendo o fracasso do povo em fazer sua parte do pacto. Estrutura. O princípio organizador de 1 e 2 Reis não é a estrutura de uma história ou de narrativa. O livro de Reis é único porque suas unidades estruturais básicas eram a forma dos registros reais, aberturas e fechamentos formais, normalmente identificados os limites desse registro. Então, o escritor era capaz de inserir outro tipo de literatura antes, entre e depois das aberturas e fechamentos, narrativas, orações, descrições, etc. Mas o elemento mais importante era a avaliação da fidelidade do governante ao pacto. Todos esses materiais constituem uma história de obediência ou desobediência ao pacto. Spurgeon, em 1 Reis. O livro de 1 Reis mostra que Deus estava presente em eventos produzidos pelo pecado e a tolice das pessoas. Essa divisão do reino de Salomão em duas partes foi o resultado do pecado de Salomão e da tolice de Roboão.
mas Deus estava presente. Ele não tinha nada a ver com essas transgressões, mas de maneira nenhuma poderia explicar de uma maneira misteriosa na qual devemos acreditar sem hesitação. Deus estava nisso tudo. O mais notável exemplo dessa verdade de Deus é a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi o maior dos crimes humanos, mas foi preordenado e predeterminado pelo Altíssimo. Aquele que não tolera crimes ou pequenos pecados. Não sabemos como funciona, mas é um fato indiscutível que uma coisa possa vir de Deus e ainda possa ser moldada, como vemos nesse caso, pela tolice e perversidade humana. E essa é a introdução do primeiro livro de Reis. Agora vamos ler nosso devocional da noite. Da panela, a farinha não se acabou. Da botija, o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. 1 Reis 17, versículo 16. Veja a fidelidade ao amor divino. Observe que a mulher tinha necessidades diárias. Ela precisava alimentar e ao filho em tempos de escassez. E agora, além disso, o profeta Elias também precisava de ter comida. Porém, embora a necessidade fosse tripla, a provisão de comida não acabou, pois ela tinha um suprimento constante. A cada dia ela tirava da panela, mas a cada dia a panela permanecia do mesmo jeito. Você, querido leitor, tem a necessidade diária, como elas são constantes. Pode temer que um dia a panela de comida fique vazia, que a botija de azeite lhe falte. Tenha certeza que, de acordo com a palavra de Deus, esse não será o caso. Embora cada dia traga seus problemas e também traz o socorro, e mesmo que você vivesse mais anos que Matusalém, e portanto suas necessidades seriam tanto quanto os grãos de areia na praia, ainda assim a graça e a misericórdia de Deus durariam sobre todas as necessidades, e você nunca conheceria uma falta verdadeira. Por Deus, longos anos na época dessa viúva, os céus não viram uma nuvem e as estrelas não choraram uma lágrima de orvalho, santos sobre a terra dos ímpios. Fome, desolação e morte fizeram da terra um imenso deserto, mas essa mulher nunca teve fome, mas sempre alegria em abundância. Assim será com você. Verá a esperança do pecador perecer, pois ele confia em sua própria força. Verá a confiança do orgulhoso fariseu vacilar, pois ele construiu sua esperança na areia. Verá até mesmo seus próprios esquemas destruídos e secos, mas você descobrirá que seu lugar de defesa deverá ser a proteção das rochas. O seu pão lhe será dado, de suas águas serão certas. Melhor ter Deus como seu guardião do que ser dono de um banco. Você pode gastar toda a riqueza de um povo, de outros povos, mas as riquezas infinitas de Deus jamais jamais se exauram. E esse é o nosso devocional do dia 28 de fevereiro. Último devocional de fevereiro. Spurgeon escreveu um devocional para o dia 29 de fevereiro, mas nós não estamos no ano bissexto. Então, quando vai ser o próximo ano bissexto? A gente está em 2026. 2028, talvez eu volte com esse projeto do devocional do Spurgeon, ou eu trago especificamente um devocional do dia 29 de fevereiro. E amanhã, 1º de março, nós teremos um devocional do dia às 8 horas, antes de eu ir na igreja, porque eu terei um compromisso à noite. Então tenham um bom sábado, um bom início de final de semana e até o próximo.